Olá, Suzy. Boa noite. Boa noite, Aline, Letícia. Em instantes nós começamos o nosso encontro. O áudio fica melhor aqui? Cleiton, alguma dúvida? O áudio fica melhor aqui ou tanto faz? Tá na mesma aqui para mim. Tô Então ouvindo tá bem nos ótimo. dois, tá bom? Porque eu não tô usando o meu computador de costume, então eu não sei a qualidade do áudio aqui. Para mim aqui tá normal. Boa noite, Luana. Luana, você consegue ouvir bem aí nos dois áudios aí nos dois testes do Cleiton? Eu entrei agora, mas eu estava ouvindo bem Tá até ouvindo bem? então. Tudo que Perfeito. vocês estavam falando, eu estava ouvindo muito bem. Ah, perfeito. Obrigado. Por Obrigado, nada. gente.
Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Everton, sou um dos professores do grupo de pesquisa Movimentos Docentes e daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso encontro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade e preparem as suas perguntas para o nosso convidado de hoje, o professor Clayton. Que medo dessas perguntas, hein? O pessoal daqui costuma ser bastante curioso. Eu acho que vai ser um encontro bem bacana. Prometo tentar responder. Não sei se vou conseguir tudo. Olá, Marilena. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Érica. Nossa, já temos 17 pessoas aqui. Boa noite, Clayton. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você arrasou no videozinho lá, fazendo o marketing do nosso encontro hoje, hein? No marketing eu sou bom. É. Boa noite para todo mundo que está aqui, que já chegou. Tem algumas pessoas que acho que estão participando pela primeira vez. Como a gente está costuma fazer, quem está aqui pela primeira vez, por favor, anota aí no chat de onde que vocês são. A Bambam, eu não sei se é a primeira vez que ela está aqui, eu não me lembro se você já participou, Bambam, em outras oportunidades. Eu acho que é a segunda, né, Bambam? É a segunda vez que estou participando. É, sim. Ah, então tá bom. Legal. Então, nós temos aqui a Aline, que é do Rio de Janeiro, Fabiana, Campos de Goytacazes, já estive aí em Campos de Goytacazes. Gisele, de Diadema, Elaine, de Campinas, Patrícia, olha, os Campos de Goytacazes está em peso aqui hoje, hein? Que beleza! Thay, a Thay também, de Diadema. Vocês viram lá essa semana, eu coloquei um post na comunidade com algumas fotos, foi uma aluna minha que colocou, de algumas, como que fala assim, peripécias que os professores fizeram em casa para fazer as filmagens. Eu achei muito engraçado aquilo, não sei se vocês viram, quem não viu, vale a pena ver, tem coisa equilibrada em cadeira, banquinho, lata, umas coisas assim muito engraçadas. Aí a Giovana falou que viu e adorou. Quem nunca fez isso, né? A Érica falou para eu fazer propaganda do podcast. Então, nós estamos lançando hoje um podcast, o Arnaldo está aqui, o Arnaldo já chegou, né, Everton? Já sim, Arnaldo tá por aí? Oi, estou por aqui. Tenha uma boa noite. Então, Arnaldo, esse marketing é todo seu. Pode fazer. Do que você... Calma, eu cheguei agora. Dê uma boa noite. Era do podcast que vocês estão falando? Boa noite, Arnaldo. Isso. Ah, tá. Então, deu certo aí, né? Tirando... Que nem eu falei pro Everton, a parte da Marilena tá perfeito. O ruim sou eu fazendo pergunta. Então aí.
Então, nós tivemos o lançamento do nosso primeiro podcast hoje. O Arnaldo é um dos idealizadores, a ideia inicial foi dele, desse projeto, que é de divulgação científica, e eu fui a primeira cobaia dele, digamos assim, nesse projeto, e hoje já subiu, está no Spotify, né, Everton, é isso? Isso, eu acabei de disponibilizar o link aqui no chat. Tá, então vejam aí no chat, chama Conversa, vejam que nome criativo, e tem um logo também bem legal, tá muito, muito interessante esse projeto, acho que a gente vai ter bons frutos dele. E aí tem o link do nosso primeiro encontro, então, primeira conversa, que vocês podem ouvir. E depois vocês falam pra gente se vocês gostaram, né? Dá um retorno lá na comunidade. Chegaram aqui a Malu, a Águida, Pedro Macedo, falando boa noite, Maiara Melo, de Maceió, seja bem-vinda, Maiara, espero que você goste e participe outras vezes também. A Elaine Nogueira falou que achou engraçada as fotos, o Gi Paiva também falou que gostou, a Érica também. Professor é criativo, né? Eu concordo com a Giovana, é muita criatividade. Eu tinha visto uma foto, mas eu não consegui encontrar quem tinha tirado aquela foto lá. Estava publicada pelo Celso Antunes, daí eu achei que não seria justo publicar. Mas era assim, um celular todo amarrado numa corda, ia para o teto, daí ia para a cadeira e ficava lá em pezinho, e a professora falando na frente lá do celular, usando uma lousa. Tá muito engraçada aquela lá, mas eu não consegui achar o autor da foto, daí eu falei, não vou publicar, né? Que daí não pega bem. Alguém aqui tem tido alguma experiência dessas, de ter que se produzir aí para ser tipo blogueiro, influencer, alguma coisa assim, nesse período de aulas? Eu tô dando aula no estado, Patrícia. Então Pode tá falar. assim, só que eu fico com muita vergonha de aparecer na frente da câmera. Isso é uma sensação horrorosa. Então, geralmente, o que eu faço é colocar no papel e vai explicando. Aí o aluno fala assim, mas professora, explica mais perto. É meio constrangedor, porque daí, tipo, eu não quero aparecer. Então, aí eu acabo ficando constrangida, mas teve aluno que ele foi testar comigo a tecnologia e os Teams da vida, e aí eu nem percebi, eu abri para testar com ele e a câmera estava aberta, gente, e aí você aparece toda descabelada. Eu falei, a câmera tá aberta, Guilherme, você nem para me falar? Custava ter falado. Ele, não, Pro, tá tudo bem, tá de boa. Ai, tá uma loucura isso. Olha, a Thay escreveu aqui que ela é como você, Bambam, que ela nunca liga a câmera e que ela tá sempre de pijama. A quarentena virou a data do pijama, gente. Tira um e põe o outro. Ou calça de moletom, essas coisas assim, né? Bem confortáveis. A Thay falou assim, só tiro o pijama para dormir. Essa é boa, hein, Thay? Ai, meu Deus. Mas vocês sabem que essa questão da câmera é complicado, né? Semana passada eu estava numa reunião da Unifesp com professores, tinham quase 100 professores nessa reunião. E uma professora esqueceu a câmera ligada e começou a trocar de roupa na frente da câmera. Imagine, né, o que foi aparecendo assim de escrito no chat. Avisa a professora tal que a câmera está aberta. Nossa, vou falar, vou formar um bicho lá. Que constrangimento. Pois é.
E quem escreveu ainda foi o professor mesmo, do sexo masculino. Tem que ficar atento aqui com o dedo em cima do microfone e da câmera, porque é complicado. Tem que ficar atento. Muito atento. Bom, Everton, 19h05. Podemos começar? 46 pessoas. Olha, tivemos 15 inscrições nos últimos 4 minutos que ainda não entraram. Ah, tá. Tudo bem. Boa noite, Zé Guilherme. Tá bom, a gente espera mais 2 minutinhos. Vou aproveitar e fazer uma brincadeira aqui com o Zé Guilherme. Olha, eu li essa semana no Facebook que você precisa ter rede social. E eu tô te falando porque, como você não tem, você não deve ter ficado sabendo, entendeu? Mas todo mundo leu isso lá. Tá todo mundo lendo. Todo mundo leu isso lá? Todo mundo leu. Está escrito assim, José Guilherme, tracinho, precisa ter rede social. Nossa, eu acho que é uma frente muito ampla, mais uma, assim, para eu administrar, não sei se eu vou conseguir. Ah, concordo. Professor é uma utilidade, sempre dá um jeitinho. Nós vamos aprender aqui hoje com o Cleiton, como pôr a mão na massa. Meus alunos não têm Facebook. Como que é, Zé? Viu, Marilene? Eu costumo dizer para os alunos que o professor não tem Face, só tem Lattes. Exato. Não, mas agora a gente precisa ter os dois. Esses novos tempos que nós estamos vivendo aqui, nós temos que nos adaptarmos às transformações. E daí, rede social é importante. Olha, a Letícia escreveu que geralmente ela tira print e manda para você, mas dessa vez ela esqueceu. Ó, então foi bom já dar o recado. Pois é, e olha, a importância desse caso no Facebook. Eu acabei de visualizar aqui pelo celular que a editora Diálogo Freiriano postou uma foto nossa com o livro, né? E como a gente não está com a Marilena e com o Zé Guilherme presencialmente, então nós colocamos o nome de vocês numa sulfite para vocês ficarem do nosso lado na hora da foto. E a foto já está lá nas redes sociais. Ai, é boa. Gostei da criatividade. Marilena, entraram todos aqui, fica à vontade para começar, tá bom? Muito bom. Tá bom, então vamos lá. Então, pessoal, boa noite para todos que estão aqui presentes. Nós temos várias pessoas que estão participando pela primeira vez. Muito obrigada pelo interesse. Eu espero que vocês gostem do nosso encontro e participem de outros. O nosso convidado de hoje é o Cleiton Feitosa, comigo no PIBID por um tempo, e ele tem se aperfeiçoado nesse speaker e trabalha, inclusive, numa das escolas mais famosas da cidade de São Paulo. Então, eu creio que a gente vai aprender um pouquinho com a experiência dele hoje sobre esse tema. Cleiton, obrigada por você aceitar o convite, por você estar aqui conosco. Todo mundo elogiou seu videozinho de marketing, que foi ao ar ontem. No meu Instagram, ele teve, acho que, mais de 200 visualizações, fez maior sucesso lá. E teve gente que me escreveu assim, nossa, que menino simpático! Então, você foi um sucesso lá. Eu sei que você estava numa semana bem corrida e, mesmo assim, aceitou o desafio de participar aqui com a gente hoje. Então, você é muito bem-vindo e obrigada pela sua contribuição. Que isso, eu que agradeço o convite. Eu tô no interior aqui, eu nem estava contando com isso, mas eu espero que a internet funcione bem e dê tudo certo. Que cidade que você está, Cleiton? Eu estou em Borborema, é depois de Brotas. Ah, então aqui para os meus lados, eu estou em Piracicaba. Nossa. Então não está muito longe daqui, não. Estou onde o Rio Tietê é gigante, limpo. Ah, que bom! Bom, podemos? Sim, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, a Marilena falou um pouquinho, né? Meu nome é Cleiton Feitosa, eu sou professor de Cultura Maker no Colégio Visconde Porto Seguro.
já faz um tempinho que eu trabalho lá, já faz uns 5 anos e pouco, e com Cultura Maker lá eu trabalho já há 3 anos. E esse ano eu resolvi criar um canal, né, de Cultura Maker, né, porque no começo eu tive muita dificuldade em encontrar conteúdos sobre a Cultura Maker, né. Literatura a gente até tem algumas coisas, mas explicando como é ser um professor maker, a gente não tem. Então eu pensei em fazer um canal que pudesse ajudar as pessoas que querem trabalhar com cultura maker especificamente, ou querem usar dessa metodologia em sala de aula. Isso foi crescendo, a gente fez Instagram, hoje tem site, enfim, tá dando super certo. Então, se vocês quiserem procurar lá depois Escola Maker, serão super bem-vindos. Bom, e hoje eu quero trazer um pouco de uma discussão sobre a cultura maker de forma prática em si, né? Como trazer isso para a nossa escola, como trazer isso para a sala de aula, porque muitas vezes a gente acha que para trazer a cultura maker para a sala de aula é algo caro, algo que só as escolas de elite conseguem fazer, mas não, porque a cultura maker é uma metodologia. E por ser uma metodologia, a gente pode aplicar ela em qualquer ambiente, em qualquer realidade, né? Então vamos tentar ver um pouquinho disso, trazer um pouquinho da cultura maker de forma mais prática. Bom, então eu quis trazer um pouco do contexto, né, de como ela começa. Então ela começa lá em meados de 1970 com o movimento maker, dos hippies, daqueles artesanatos e tudo mais, e da revolução do computador, que foi um momento que o computador começou a ficar muito mais acessível, né? Já não era mais aquele trambolho gigante que ficava num quarto, e as pessoas já podiam começar a comprar os computadores. E os hippies ali, eles, começando com aquela ideia de que hoje a gente chama de sustentabilidade, que não existia muito na época, e politicamente correto, começaram com essas ideias de do it yourself, fazer suas próprias coisas, como forma de protesto a grandes indústrias que ficavam destruindo aí o meio ambiente. E o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, né? A tecnologia foi se desenvolvendo. Em 2001, surgiu o primeiro Fab Lab, e ele surgiu lá no laboratório interdisciplinar do Center for Bits and Atoms do MIT. E esse Fab Lab, para quem não sabe o que é um Fab Lab, é um laboratório de fabricação, que é uma plataforma de prototipagem técnica para inovação e invenção, proporcionando um estímulo para o empreendedorismo local. Além disso, pode ser considerada como uma plataforma para aprendizagem e inovação. Um lugar para jogar, para criar, para aprender, para orientar e para inventar. Isso aqui é uma definição da Fab Foundation, que é a fundação que cuida de todos os Fab Labs no mundo, tá? E você deve estar se perguntando o que tem a ver o Fab Lab e a cultura maker. É porque a partir do surgimento do primeiro Fab Lab, que a cultura maker ela acaba se popularizando, né? Vamos dizer assim, porque ela sempre existiu, as pessoas sempre construíram suas coisas, mas ela começou a se popularizar de uma forma mundial aí, e todo mundo começou a seguir essa metodologia que os Fab Labs também já seguiam. Bom, e o propósito do Fab Lab, ele veio com apenas uma frase, que é: qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode fazer qualquer coisa. Então, ele é, no caso, um laboratório, que o intuito dele é que você pode ver qualquer coisa, em qualquer lugar, e você consegue reproduzir essa coisa nesse laboratório. Então, essa é a ideia do Fab Lab. E o que consiste em ser um Fab Lab, né? O que precisa para que alguma coisa seja um Fab Lab? A primeira delas é que ele precisa ser aberto ao público. Isso aqui é um item essencial e o MIT deixa isso muito claro. Então, mesmo que seja uma instituição privada que cria o seu Fab Lab, para que ele seja considerado um Fab Lab, ele tem que ser aberto ao público de forma gratuita, pelo menos uma vez por semana. Então, vamos supor que, sei lá, o Mackenzie faça o seu Fab Lab, acho que ele tem um Fab Lab, se eu não me engano, também. Ele tem que deixar aberto uma vez por semana para que as pessoas possam ir lá e construir suas coisas. Então, Fab Labs tem que ser abertos ao público, tá? E uma segunda coisa, que é nesses pontos aqui que as pessoas acabam confundindo, que para você fazer cultura maker e usar de cultura maker em sala de aula, você precisa ter muito dinheiro. É porque para você ser um Fab Lab, você precisa de algumas ferramentas mínimas necessárias, né? E essas ferramentas são impressora 3D,
fresadora CNC, plotter de recorte e cortadora laser. Além dessas, tem outras coisas, mas as outras são mais baratinhas. São essas aqui que acabam pesando um pouco no bolso quando as escolas querem construir os seus laboratórios makers, né? Porque uma impressora 3D aí você está custando em torno de R$5.000, uma que tem uma marca. Uma fresadora você consegue comprar por R$20.000, R$30.000. Uma plotter de recorte aí é mais baratinho, com R$2.000 você compra. E uma cortadora laser, ela vai de R$30.000 até R$300.000. Então, para você fazer um Fab Lab aí, você já viu que é super barato, qualquer um pode construir aí no quintal de casa, né? Então, Cleiton, dá licença. Você está mudando o slide na sua apresentação ou não? Não está trocando para vocês? Não, não está. Por isso que eu estou perguntando. Está no mesmo que estava desde o primeiro. Agora foi. Deixa eu ver agora sim. Ok, obrigada. Agora voltou, desculpa. Imagine. Bom, então é isso, tá? São esses carinhas aqui que são os mais caros e que são os requisitos mínimos para você ser um Fab Lab. Tem algumas escolas que, principalmente faculdades, né, que conseguiram construir os seus Fab Labs aqui no Brasil e que trabalham a cultura maker de uma forma gigante lá e super legal. Mas são necessários esses requisitos aí, tá? Na educação, eu trouxe algumas frases aqui e alguns pontos para a gente tentar linkar isso que a gente viu dos Fab Labs com a educação, né? Aqui a gente vê nessa frase do Figueiredo, nesse trecho do Figueiredo, que ele diz: o que se tem hoje nas escolas é uma desintegração entre a educação e contextos, e a aprendizagem se dá como processo isolado da realidade social, sem visível aplicação e utilidade para grande parte dos conteúdos. Esse modelo de escola está consolidado e, por inércia e falta de visão dos decisores políticos, continuam a ser seguido fielmente, ainda que adornado por uma superficial camada de tecnologia que lhe empresta uma aparência de modernidade, sem, no entanto, lhe mudar nada de essencial. Bom, o que é legal a gente destacar aqui quando a gente vai pensar em cultura maker? Aqui, quando ele fala desintegração entre educação e contextos, isso aqui é uma coisa muito legal da gente linkar depois com a cultura maker, então foquem nesse ponto. E uma coisa que é legal aqui também é que ele fala que hoje, ao invés da gente usar a tecnologia em seu real potencial, o que a gente acaba fazendo na escola é mascarando o que a gente já faz tradicionalmente com tecnologia. Vou tentar dar um exemplo aqui. Um professor de matemática, ele vai lá e ensina gráficos. Eu estou falando isso porque eu sou formado em matemática, tá? Então vou dar um exemplo aqui do que eu já conheço. Então ele ensina gráficos na lousa, desenho gráfico e tudo mais. Mas determinado dia ele fala: eu vou fazer uma aula inovadora, hoje eu vou usar o GeoGebra. O GeoGebra é um aplicativo que você consegue plotar os gráficos, ou seja, você coloca lá a função e ele desenha o gráfico para você. Aí ele vai e leva o computador para a sala de aula e projeta o gráfico que ele desenhava na lousa. Tudo bem, agora ele está usando o computador, mas tem alguma diferença entre o aluno ver aquele gráfico na lousa ou no computador? Basicamente, ele continua dando a mesma aula, só que apenas mascarada pela tecnologia, e não é essa a proposta da cultura maker, tá? Aqui nós temos um outro ponto que é uma frase aqui, um trechinho do Farrell. Ele diz que para a educação, ampla exposição à experimentação pode significar processos de aprendizagem que promovam o trabalho coletivo e a resolução de problemas de forma criativa e empática. A estas atividades também se atribui uma maior taxa de retenção do conhecimento. O que é legal a gente pontuar aqui? Todas essas coisas a gente vai voltar depois, tá, gente? O que é legal a gente pontuar aqui? Exposição à experimentação. Cultura Maker trabalha muito isso. Trabalho coletivo e resolução de problemas. A Cultura Maker também vai trabalhar muito isso. E aqui ele também fala que existe uma maior taxa de retenção do conhecimento quando você faz atividades práticas. Para quem leu o texto que ficou disponível, lá eles colocam inclusive uma pirâmide, né, de alguns estudos que foram feitos, dizendo a taxa de retenção com determinadas atividades, né? Então, quando eu leio alguma coisa, qual que é a taxa de retenção desse conhecimento? Quando eu faço alguma coisa, quando eu ensino, enfim.
essa da prática do fazer está quase em último, ele só perde para o ensinar, que é o que a gente faz todos os dias, e acho que isso fica muito claro, né? Quando a gente ensina, a gente aprende muito. Então, por isso que a gente acaba não esquecendo. Oi. Leito, parou de novo. O slide. Está na frase do Figueiredo. Estava nesse daí. Educação, tem nas escolas. E depois você citou uma outra frase. Ah, isso. Que não tinha aparecido. Toda vez que ele não trocar, eu vou ter que sair aqui. Deixa nesse módulo, aquele módulo mesmo, não tem problema. Tudo bem deixar aqui? Tá ótimo. Bom. Tudo bem. Vamos para o próximo ponto aqui, que é quando a gente já começa a entrar na metodologia da Cultura Maker, né? Então, como que a Cultura Maker vai se ligar a esses pontos ali que a educação pede, que os Fab Labs propõem, e como que é a metodologia da Cultura Maker que consegue linkar tudo isso. Isso aqui é uma frase do Paulo Blinkenstein, que é uma frase muito legal, que ele diz que uma das coisas mais importantes na educação mão na massa é fazer com que o professor preste mais atenção no processo do que no produto, o que é uma mudança de paradigma muito grande em relação à educação tradicional, que olha para a prova, que é o produto. Tá? O que ele está dizendo aqui? Quando normalmente a gente olha para a educação, ou os professores mais tradicionais, normalmente ou os professores, eles acabam olhando para o produto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um professor de matemática, ele acaba ensinando o aluno a resolver um problema. E como que ele vai corrigir esse problema? Você faz uma prova e depois ele corrige essa prova. Então, ele está verificando apenas o produto. O processo que o aluno levou para chegar naquele resultado, normalmente não é visto pelo professor, né? E quando eu digo processo, eu não estou dizendo a continha que ele fez, né? Não é aquela resposta dissertativa ou de alternativa, não é disso que eu estou falando. É o processo que ele levou estudando para chegar naquela resolução, tá? Então, a Cultura Maker, ele vai olhar pro processo. Então, quais processos que o aluno buscou, quais locais que ele buscou conhecimento, o que ele estudou, como ele estudou, o que ele testou, é isso que a gente vai ver na Cultura Maker. A gente não vai olhar onde ele chegou, mas qual foi o caminho que ele trilhou para chegar naquele objetivo, tá? Então é isso que a gente vê na Cultura Maker. E aqui eu trago um diagraminha para a gente... não sei se vocês vão conseguir ver, porque é bem pequenininho. Mas é basicamente como funciona a metodologia da Cultura Maker. Aqui é o ciclo de Gabriela, que é uma personagem fictícia aqui. E tudo começa no imaginar. Muitas pessoas acham que a Cultura Maker é você chegar lá e construir alguma coisa. Apenas construir alguma coisa e depois você dá o objeto que você construiu para o aluno. Então, muita gente acha que tudo que a gente faz, ou os professores do Fundamental 1 fazem, daquelas atividades de construção, é Cultura Maker, mas acaba não entrando muito nessa metodologia, tá? E por quê? Primeiro, que a Cultura Maker, ela parte do aluno, não do professor, tá? Então, esse imaginar aqui, ó, ele vem do aluno. Aqui ele está escrito que é uma preposição da ideia com base na experiência pessoal. Então, esse imaginar é do aluno e ele chega lá na escola, ele chega para o professor com uma ideia, tá? Não é o professor que vai chegar com a ideia e jogar para o aluno. Então, ele vai chegar com uma ideia lá a partir da sua experiência pessoal e da sua necessidade. Depois disso, ele tem o construir aqui, que vai ser a confecção do protótipo com o aprendizado técnico sendo construído de acordo com a experimentação prática, tá? Então, nesse momento que o aluno ele vai buscar conhecimento para tentar colocar em prática aquilo que ele imaginou inicialmente, tá? Então, é nesse momento que o professor vai mediar, é claro, vai explicar para ele qual que é o melhor local para que ele consiga pesquisar aquilo. Se o professor tiver conhecimento sobre aquela área que o aluno precisa, ele pode explicar também. Não precisa ser uma coisa que você joga para o aluno e fala, se vira aí, aluno, depois eu volto para ver o que você fez. Não, o professor tem total possibilidade de ajudar o aluno com isso, se ele assim o souber. Se não souber também, ele não precisa saber de tudo, até porque a Cultura Maker é uma metodologia que é totalmente interdisciplinar e é impossível que alguém saiba de todas as matérias e de todos os conteúdos. Então, é nesse momento que o professor vai mediar toda essa construção, tá?
Depois disso, o aluno ele vai testar. Nesse caso aqui da Gabriela, ela está fazendo um jogo. Então, ela vai testar a aplicação do protótipo do jogo dela. É muito comum que esse primeiro teste do protótipo não funcione, tá? E isso é muito legal, é ótimo que não funcione, porque eles vão perceber que as coisas nem sempre dão certo de primeira, e normalmente não vão dar mesmo. E é nesse momento que você entra num ciclo aqui, ó, que vai ser identificar o erro, que é o principal momento aí da cultura maker, que é onde o aluno volta em todo o processo de aprendizado dele lá, desde o imaginar. Será que meu problema foi no que eu imaginei? Será que o que eu imaginei é possível construir? Ou será que eu não estudei o suficiente para construir aquilo que eu imaginei? Então ele vai rever todos os passos que ele fez para tentar identificar esse erro, repensar aqui e aperfeiçoar esse protótipo do aluno, tá? Após esse aperfeiçoamento, ele volta a testar o seu projeto e depois, se o projeto funcionou, ele compartilha isso com a comunidade. Isso aqui é muito legal porque é a mesma metodologia que é usada em todos os Fab Labs, tá? Então, a gente usa isso em sala de aula e também se usa isso nos Fab Labs. Então, como que funciona nos Fab Labs? O aluno chega lá com uma ideia, ou a pessoa em si chega lá com a ideia, ela vai estudar como construir aquela ideia, testar, funcionou, ok, compartilha com a comunidade, não funcionou, ela volta e repensa tudo aquilo que ela fez. Esse compartilhar é muito importante, porque ele também é um dos pré-requisitos para que você seja um Fab Lab. Então, quando você é um Fab Lab, tudo que você constrói em qualquer lugar do mundo, porque existe uma rede mundial de Fab Labs, qualquer coisa que você construir, você tem que compartilhar com a comunidade mundial, tá? Os Fab Labs são todos interligados, existe um banco de dados gigantesco de todas as coisas que são construídas. Então, tudo é open source. Então, aqui existem vários pontos que o aluno acaba aprendendo, né? Se vocês viram lá a piramidezinha, vocês vão ver aqui que em todo o processo ele está construindo, então ele está colocando em prática tudo aquilo que ele está aprendendo, e no final ele ainda compartilha aquilo que ele construiu e aprendeu, né? Então a gente tem o momento que o aluno está adquirindo conhecimento, construindo, e o que ele está adquirindo conhecimento enquanto ele ensina. Isso é muito legal, porque a gente sempre aprende quando a gente está ensinando. Eu, por exemplo, várias vezes eu vou ensinar alguma coisa, vou dar alguma aula, e eu sempre revejo aquilo que eu vou ensinar. Aí, sei lá, eu estou vendo o meu slide aqui, eu vou lá e falo, nossa, mas se o aluno perguntasse tal coisa? Aí eu vou lá e pesquiso o que é aquela tal coisa que eu ainda não sei. Então, esse processo de compartilhar acaba sendo muito rico para o aluno, porque é nesse momento que ele vai rever todo o seu projeto, e ali ele pode encontrar furos que antes ele não tinha, né? Ele não tinha visto, e que ele pode consertar isso antes de fazer o compartilhamento. Tá? E como que a gente aplica isso na prática, né? Acho que isso aqui é um ponto muito legal de se discutir, porque normalmente quando a gente vê uma metodologia, ela parece ser muito tópica, uma coisa que a gente não consegue atingir. E, de fato, você chegar na sala de aula hoje de uma escola pública ou de uma escola particular que nunca teve contato com essa metodologia e falar, aluno, na próxima semana me traga algo imaginado aí, porque a gente vai construir. Não vai fazer sentido, tá? Nos primeiros momentos, é necessário que você chegue com atividades práticas que sejam propostas suas, né? O aluno ele não vai chegar com essa mentalidade de eu posso construir, até porque normalmente o aluno ele está doutrinado ali que o professor que vem com as ideias, ele só reproduz ali o que ele tem que fazer. Então, esse processo ele pode acontecer de forma gradual, né? Principalmente com os pequenos, que eles não têm tanta autonomia assim, quando você está pensando no Fundamental 1, por exemplo. É legal que você comece com atividades práticas que sejam propostas suas, e com o tempo você vai dando cada vez mais autonomia para o aluno, porque a ideia da cultura maker é que o aluno seja protagonista do seu conhecimento, né? Não o professor chegue lá com as ideias prontas e fale, aluno, construa. E o mais legal também é que essas ideias que os alunos trazem são muito interdisciplinares, né? Então, além dele aplicar aquele conteúdo da matéria que você quer aplicar aquele conceito maker lá,
ele vai estar trabalhando as outras matérias e estudando para as outras matérias. Se eu posso dar um exemplo prático disso, é alguns trabalhos que eu já fiz de Cultura Maker. Então, por exemplo, eu já fiz um trabalho interdisciplinar com Química, onde os alunos eles queriam construir um jogo de Química, e esse jogo de Química precisava de peças em 3D para serem modeladas, né? Eu ensinei para eles como fazia essa modelagem, e ao aprender a fazer essa modelagem, eles viram que o conteúdo que eles estavam aprendendo em Química não estava batendo com a modelagem, que eles tinham que rever o conteúdo de Química para pensar como essas peças se encaixariam. Então, isso é muito legal. E depois eles acabaram, fizeram as peças e tudo mais, e viram que quando acabaram, tinha um erro na modelagem deles e as peças não se encaixavam. Então, eles tiveram que reformular todas as peças. Então, enquanto eles aprendem Química, eles aprendem a modelagem em 3D e aprendem outros conteúdos que estão envolvidos naquele projeto, né? Então, isso acaba sendo muito interessante. Cleiton. Oi. Está no slide 10. Acho que você avançou, não avançou? Não, por enquanto eu deixei só aqui mesmo. Então tá bom, ok. É que você estava citando o exemplo da Química, eu achei que pudesse ter algum outro slide sobre isso. Não fiz o slide da Química. Bom, é só discutindo um pouquinho aqui de como aplicar essa metodologia, tá, gente? Então, esse processo aqui, esse ciclo, ele é muito importante, é aqui que vai acontecer o real aprendizado do aluno, tá? Essa metodologia vai focar sempre no aluno. Então, no que ele fez para adquirir aquele conhecimento, onde ele buscou, e esse ciclo aqui acaba sendo o principal ponto ali para que o aluno entenda as coisas. Como eu tive pouco tempo aqui, a apresentação tinha que ser breve, eu trouxe um momento aqui de como construir ambientes de prototipagem. Como eu disse, a Cultura Maker ela é uma metodologia, então essa metodologia que vocês viram anteriormente, e ela não precisa necessariamente de um Fab Lab para ser aplicada. Claro que se você tem um Fab Lab, ótimo, assim você tem vários recursos para que os alunos possam construir o que eles quiserem. Mas se a gente não tem cão, a gente caça com gato. E eu trouxe aqui um como construir para vocês, que são alguns exemplos de coisas que vocês podem usar para deixar um leque maior aí de possibilidades para os alunos de vocês, caso vocês queiram que eles trabalhem com Cultura Maker. Bom, pontos importantes aí na Cultura Maker, tá? Só lembrando, o aluno ele tem que ser protagonista. O professor ele tem que ser mediador. E para o professor ser mediador, para que o aluno seja protagonista, ele tem que pelo menos conhecer muitas possibilidades ali para nortear aquele aluno, tá? Então, por isso eu trago algumas possibilidades aqui do como construir, para que caso vocês queiram trabalhar com essa metodologia, vocês tenham algum material prático para levar isso para a sala de aula. O primeiro deles aqui, do como construir, é o Autodesk Tinkercad, que é uma plataforma gratuita da Autodesk. Não sei se vocês conhecem a Autodesk, é uma empresa que fez o Maya, que fez N softwares, ele fez N softwares de modelagem 3D, tá? Então, se vocês não sabem, por exemplo, sabe a Globeleza, que samba todos os anos ali na Globo? Ela não é real, tá? Existe uma mulher, de fato, que faz a dança, mas a Globeleza em si, que a gente assiste, ela é computação gráfica. Então, existe uma pessoa que vai lá e modela a Globeleza, existe uma outra mulher que vai lá e dança, o computador capta os movimentos dessa mulher que dança e transfere para esse modelo que foi feito no computador. Então, aquela mulher não existe, ela é feita no Maya, tá? E esse Maya é da Autodesk. Então, é uma empresa gigantesca aí de modelagem 3D. E ela criou uma plataforma gratuita que se chama Tinkercad e é totalmente voltada para a educação. E agora não trocou ali o slide. Deixa eu trocar aqui que não estava indo, não. Agora foi. Bom, e ela fez uma plataforma que se chama Tinkercad. Se vocês quiserem, eu passo o site para vocês depois, ou é só colocar no Google lá, Tinkercad, que tem 3 principais ferramentas, mais uma está em desenvolvimento. Então, eu vou falar sobre as 2 principais lá que são gratuitas. A primeira delas é o Tinkercad de modelagem 3D. Como ela é muito forte com modelos 3D, ela criou uma ferramenta lá para crianças, para que elas possam desenvolver seus projetos em 3D. Então, aqui no Tinkercad, vocês conseguem fazer de forma super intuitiva e fácil. Se você sentar na frente do Tinkercad
em 15 minutos você está modelando alguma coisa em 3D, tá bom? Então é muito fácil, experimentem depois. E uma segunda ferramenta que a gente tem aqui é o Tinkercad Circuitos. A gente sabe que muitos alunos querem trabalhar com circuitos eletrônicos hoje em dia na nossa sala de aula, mas é uma coisa muito cara, né? E o Tinkercad, ele traz esse simulador aí de circuitos, que é o Tinkercad Circuitos, e nele você consegue fazer praticamente qualquer circuito, desde o analógico até o digital. E quando eu entro no digital, eu estou falando de Arduino, tá? Ele tem um simulador de Arduino lá dentro do Tinkercad, que você consegue acoplar qualquer componente eletrônico, e esses componentes eletrônicos podem ser controlados pelo Arduino, programado em C, que é a linguagem do Arduino, ou programado através de linguagem de programação em blocos, tá? Que é aquela programação que você arrasta e solta, que é super simples de fazer também, e dá para você trabalhar ali com alunos desde do 4º ano ali até o ensino médio, é muito legal. Bom, a segunda ferramenta aqui gratuita e que talvez muitos já conheçam é o Scratch, que foi criado pelo MIT também. O MIT ele gosta de trabalhar essas questões educacionais quando são voltadas para a tecnologia, e o Scratch é uma linguagem de programação que não trocou o meu slide. Alguma coisa muito errada com esse computador. Bom, enfim, vou deixar aqui. Quando eu coloco no Autodesk, ele mostra o Scratch. Bom, procurem depois, se precisar, o Scratch. Ele é uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação você consegue criar desde software simples, jogos e até mesmo animações. Então, ela também é totalmente voltada para blocos, são aqueles blocos de arrasta e solta. Então, é muito legal para crianças, dá para fazer ali desde do 4º ano, eu acho, 4º, 5º ano, até o ensino médio ali, quando você começa a ensinar a programação, ou eles querem trabalhar com alguma coisa com relação à programação. Se você quiser trabalhar com os pequenos, quem estiver aí na pedagogia e quiser trabalhar com programação para os pequenos, existe o Scratch Junior, e ele é para a plataforma mobile, tá? Ele funciona nos iPads e tudo mais, que são para os pequenininhos, e você consegue trabalhar ali a partir do 2º ano com eles. É muito legal também. E todas essas plataformas são gratuitas, tá? Um terceiro que eu trago aqui para vocês é o Microbit. Esse Microbit aqui, pessoal, esse carinha bonitinho que vocês estão vendo, ele é como se fosse um Arduino, só que ele foi feito para educação, tá? O Arduino, ele é muito usado na educação hoje, porque ele é barato, mas ele não foi feito para educação. O Arduino ele foi feito para prototipagem rápida, para criação de robô mesmo, para criação de protótipos e circuitos eletrônicos. Esse cara foi feito pela BBC para ensinar lá no Reino Unido programação para os jovens, tá? Programação e prototipagem. Por que ele é muito legal, gente? Porque ele já vem com algumas coisas acopladas. Como vocês estão vendo, eles têm 2 botões aqui, ó, o A e o B. Esses 2 botõezinhos aqui, o aluno consegue programar qualquer coisa para esses botões fazerem. Esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, eles são LEDs, e esses LEDs também são programáveis e individuais. Vocês conseguem programar cada um deles aqui para fazer rostinhos, para escrever coisas, para fazer o que vocês quiserem nesse painelzinho aqui de LED, tá? Cada um desses pontinhos aqui, escrito 0, 1, 2, são portas que vocês podem ligar componentes externos. Esses menorzinhos aqui também são portas que vocês conseguem ligar. E aqui você tem um 3 volts para fazer a alimentação e um GND, que é o Terra, tá? Por que isso aqui é muito legal? Tudo isso aqui pode ser programado em blocos, tá? Todo o Microbit da BBC pode ser programado em blocos. Mas você vai falar, professor, o Scratch também pode ser... o Arduino também pode ser programado em blocos através do Scratch. Ok, o Arduino pode ser programado em blocos através do Scratch. Mas o Scratch não foi feito para trabalhar com o Arduino, né? Isso é mais ou menos o que eu posso chamar de adaptação ou gambiarrinha. Por quê? Quando você vai usar um Arduino junto com o Scratch, obrigatoriamente o Arduino tem que estar ligado ao computador enquanto o Scratch roda, tá? Então eles se comunicam ali, mas é necessário que exista um link sempre acontecendo ali entre o computador e o Arduino. E o que está acontecendo aí é que o computador está processando todas as informações
enviando para o Arduino. E não que o Arduino em si está programando está computando todas as coisas ali que ele tem que fazer e processando esses dados, tá bom? Aqui é diferente. Aqui você programa tudo em blocos, envia para o seu microbit, depois disso você despluga do computador e tudo vai estar acontecendo na sua plaquinha. Então você pode ligar uma bateria nele e seu carrinho vai sair andando normalmente, você não precisa sair segurando o computador atrás do seu carrinho, tá bom? Isso aqui é muito legal, é uma plaquinha do microbit. Ah, mas o microbit é caro, eu não posso comprar. Mas no site do microbit da BBC, eles disponibilizam gratuitamente lá o emulador do microbit. Então vocês conseguem simular todos os projetos de vocês e protótipos antes no site do microbit, que é muito legal, por 2 motivos. Vocês podem fazer todos os projetos de graça de vocês, ou vocês podem trabalhar a Cultura Maker de forma online com seus alunos, principalmente nesses momentos agora da pandemia, tá bom? E uma última coisa é, professor, eu quero fazer tudo isso, mas eu quero fazer com impressora 3D, quero fazer com plotter de recorte, quero fazer com cortadora CNCs. Existe uma rede de Fab Labs livres aqui em São Paulo, que tem mais de 1000 Fab Labs, se eu não me engano, e todos eles são gratuitos. Então, por que não levar os seus alunos já com os projetos prontos, desenvolvidos, nessas outras plataformas que nós vimos aqui, né? Então, desenvolver todos esses projetos aqui e depois levar todos os nossos alunos lá para o Fab Lab só para concluir esses projetos. Por que não, né? Eu acho que é uma alternativa muito legal para a gente trabalhar aí a Cultura Maker. E eles são gratuitos e são muito legais, são acoplados com tudo aquilo que vocês viram anteriormente, são coisas que foram muito bem investidas aqui na educação em São Paulo e que poucas pessoas usam, pouquíssimas. Eu já visitei alguns Fab Labs aqui em São Paulo e se eu encontro 2 ou 3 pessoas dentro do Fab Lab é muito, né? Então é uma coisa que deveria ser muito mais usada, tanto pelos alunos como pelos professores também aqui em São Paulo. E é uma coisa que nem todo mundo tem acesso, nós temos acesso gratuito, tá? Eu tentei trazer algumas possibilidades aqui práticas e eu deixo aberto a perguntas. Eu tentei ser o mais prático possível para que vocês possam entender como aplicar isso em sala de aula. Ok, Cleiton, muito obrigada pela sua explanação. Pelo menos na minha opinião, foi muito boa. Eu aprendi várias questões aí que você falou. E o artigo que ficou disponível para vocês, eu achei também que o artigo é muito bom, né? Ele traz, primeiramente, o conceito, né, da cultura maker, e depois também traz o exemplo, né, que eles analisam. Então, também foi uma boa base para essa conversa nossa aqui. Agora, pensando em termos de didática, a gente poderia se perguntar, a cultura maker ou escola maker entraria em qual abordagem? Seria abordagem construtivista ou cognitivista, né? Ela estaria lá dentro dessa abordagem pelas características que o Cleiton foi nomeando. O professor é mediador, o aluno é protagonista, ele começa a pensar no projeto dele. Então, esse é um exemplo de abordagem construtivista ou cognitivista. Bom, vamos ver aqui as perguntas. Tem alguém que gostaria de falar, ou fazer alguma pergunta, ou fazer algum comentário? Pode abrir o microfone. Tem alguns comentários aqui no chat, de que a Elaine gostou, achou que foi esclarecedor, a Caroline também. E agora os microfones estão disponíveis aí. Claro. Tudo bem aqui? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Cleiton, quando eu e a Marilena estávamos pensando aqui no tema para esse encontro e no convite que nós íamos fazer para você, eu deixei claro para a Marilena, falei, olha, não entendo nada sobre. Vai ser um desafio, estou extremamente curioso. Eu acompanho o seu trabalho há algum tempo, né, desde quando você entrou na Unifesp, na verdade. Então, eu falei, bom,
é o momento de tirar algumas dúvidas, né? Lendo o artigo que você sugeriu como texto base também e tudo mais, e uma fala sua, onde você menciona que a ideia, né, da cultura maker é ter o estudante como protagonista, o professor mediador, e tem uma ruptura aí com a educação tradicional, isso me leva a crer que é uma metodologia ativa, certo? Não? Esse é um ponto. E a segunda parte da pergunta, aí já é mais uma pergunta que, bom, é um desafio para todos nós, né, no atual contexto que estamos vivendo. Como utilizar essas estratégias da cultura maker, do movimento maker, no atual contexto da pandemia, com atividades remotas, por exemplo? Então, você, no final da sua apresentação, citou alguns softwares, alguns programas que a gente pode utilizar, mas, além disso, outras ideias, como que a gente pode trabalhar no atual contexto que estamos vivendo? Legal. Sim, a cultura maker é uma metodologia ativa, e quando a gente pensa na cultura maker, muitas vezes vem a ideia de que eu tenho que tocar no meu objeto ou tocar naquela coisa para que seja maker, né? Só que não. Para que seja maker, o aluno ele tem que fazer. Esse é o principal ponto, né? Então, por mais que seja fazendo tanto no digital quanto no físico, o que importa é que ele faça, tá? Então, por isso que eu cito algumas ferramentas aqui que ele pode começar a construir no meio digital. Então, acho que elas seriam uma das possibilidades. Então, quando o aluno constrói um jogo, por exemplo, essa construção do jogo é cultura maker. Por mais que eu não possa entrar no jogo e interagir com o jogo de fato, mas essa construção do game a gente pode chamar de cultura maker, tá? Por mais que ele seja numa plataforma digital. Muita gente acha que eu tenho que, por exemplo, fazer um carrinho de rolemã, por exemplo, para que seja uma cultura maker, né? E o que acaba sendo um pouco mais difícil quando a gente está trabalhando no digital, no EAD, né? Enfim, independente do tipo de metodologia ou de forma que a gente está usando agora no momento da pandemia. Então, eu acho que o primeiro ponto é propor um tema. Eu acho que o tema, o professor ele pode propor. Então, pode ser um tema que o professor está trabalhando em sala de aula. Por exemplo, energia elástica. Se eu sou um professor de física, por exemplo, eu posso usar a energia potencial elástica, explicar o que é energia potencial elástica e, a partir do conceito de energia potencial elástica, pedir para que os meus alunos pensem em alguma coisa que eles gostariam de construir e que use desse conceito, né? Então, usar desse conceito de energia potencial elástica. Lá no meu canal eu coloquei 2 exemplos de carrinhos que são construídos com essa energia e que são super simples e que têm materiais que eles podem fazer na casa fazer com os materiais da casa deles, né? Inclusive, o que o professor poderia fazer? Ele poderia pedir isso, mostrar esses 2 carrinhos de exemplo, porque os alunos eles ainda não têm como eu posso dizer, eles não têm ainda uma bagagem suficiente para simplesmente falar energia potencial elástica, eu sei o que eu preciso fazer, pega um elástico, pega isso aqui e eu construo um carrinho. Né? Eles ainda não têm isso, então talvez mostrar esses 2 exemplos, eles entenderem o funcionamento e o mecanismo desses 2 carrinhos, e a partir daquilo e das ideias que os alunos vão ter nesse momento, construírem um protótipo deles, né? É importante que sempre parta do aluno, porque muitas vezes a gente acaba se deparando com uma pergunta, ninguém fez, mas é que a cultura maker é aquela metodologia que a gente constrói um monte de coisa e depois joga fora. Só que quando a gente parte da ideia do aluno, ele não vai jogar fora porque aquilo é algo que ele quer, entendeu? Normalmente a gente constrói algo que a gente precisa. Pelo menos a ideia da cultura maker é essa. A gente parte de um problema da vida real e tenta resolver ele com a cultura maker, tenta solucionar esse problema. Um projeto que a gente tem lá na escola, por exemplo, é que o estacionamento, ele vai juntando CO2 lá dentro. Chega uma hora que tem que ligar o exaustor para sair o CO2 do estacionamento e não matar as pessoas no estacionamento. Um projeto que eu estou pensando aí em fazer com os alunos é pensar em alguma possibilidade de construir um mecanismo que avise qual é a hora de ligar o exaustor, né? Então, cabe aos alunos, então, a pensar qual seria a melhor forma de fazer esse mecanismo.
né? Então, normalmente, é algo prático que a gente precisa daquilo na vida real. Depois que a gente construiu o mecanismo, a gente vai usar ele, a gente não vai jogar ele fora, entende? Então, talvez seja alguma coisa nessa linha. Achei bem legal essa ideia do CO2 aí do estacionamento. Acho que os alunos vão curtir. O Arnaldo tem uma pergunta. Arnaldo? Oi, me ouvindo bem? Sim. Tá. Primeiro, parabéns, Cleiton. Achei muito proveitosa a sua fala. Acho que todo mundo aqui aprendeu bastante. Eu, inclusive, porque eu também não sou um grande conhecedor da cultura maker. E aí, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, e aí eu lembrei de uma coisa aqui que está presente na minha vida há muito tempo, e aí eu associei, porque é isso. Não sei se você conhece o Manual do Mundo. Você deve conhecer, né? Então. E o Manual do Mundo, assim, tem muito da cultura maker no Manual do Mundo. E quando a gente pensa nesses canais do YouTube de divulgação científica e educação, o Manual do Mundo, ele é o maior de todos, né, até onde eu sei. Então, eu até conferi agora para ter certeza, tem quase 14 milhões de inscritos. E assim, para educação e divulgação científica, isso é um feito enorme. E o segundo canal de divulgação científica e educação maior do YouTube, até onde eu sei também, é o Nerdologia, do Átila e do Felipe Figueiredo. E está com quase 3 milhões de inscritos. Então, olha só a diferença enorme que tem do primeiro para o segundo. E o primeiro tem uma cultura maker muito significativa no modo que eles fazem. E aí, a gente tem um indício muito grande de que tem uma procura muito grande, assim, por cultura maker, porque o público do Manual do Mundo é muito infanto-juvenil. Então, assim, já que a gente tem esse indício tão grande, eu queria saber de você, o que você acha que falta, assim, para as escolas, assim, de maneira mais massiva, adotarem a cultura maker no seu dia a dia, no seu cotidiano? Preconceito, comodismo? O que você acha que falta para a gente ter mais cultura maker nas escolas? Eu acho que falta adotar a cultura. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas... É como a Malu aqui disse, ó, ela disse que seria como trabalhar com projetos com mais tecnologia. Não. Por quê? Porque quando você trabalha com um projeto, você trabalha com um projeto específico, você vai lá, faz o projeto específico e acabou aquele projeto, né? A ideia da cultura maker é dizer que a qualquer momento o aluno pode fazer isso, né? Então, essa cultura, ela tem que estar... como eu posso dizer? Elas têm que estar... Tem que ser natural para o aluno. Ele tem que saber que a qualquer momento ele pode construir qualquer coisa. Então, é basicamente isso. Então, deveria ser algo como o professor propor ele explicar algum conceito de energia, por exemplo, em física, e o aluno falar, professor, o que você acha de eu fazer um carrinho de tal forma? Isso tem que ser algo natural para o aluno, sabe? Não tem que ser uma coisa imposta pelo professor o tempo inteiro. Exato. Se for uma coisa que é colocada o tempo inteiro, se torna uma cultura. Mas não uma coisa esporádica que você vem de vez em quando e faz. Cultura maker, aluno. Agora acabou a cultura maker. Vamos voltar para o conteúdo tradicional. Cultura maker, aluno. Agora conteúdo tradicional. Então, eu acho que falta um pouco de cultura. Depois que isso se tornar uma cultura para os alunos, eu acho que vai ficar mais natural. Não sei se respondi a sua pergunta. O Everton tem outra pergunta. Eu costumo não fazer perguntas, né? Mas, bom, fazer o quê? Quem está aprendendo perguntas. Ou você ficou interessado ou a explicação não foi boa. Bom, ele ficou interessado. Eu fiquei interessado. Na verdade, a minha pergunta é para ambos, né? Tanto para o Cleiton quanto para a Marilena. E a minha trajetória, né, a minha formação me leva a ser um professor formador. Então, eu busco e estou atuando sempre na formação de professores. Então, quando eu observo essa questão de ensino remoto, essa questão da cultura maker, o meu primeiro pensamento vai à formação docente. E aí, você já apontou alguns aspectos aqui, né, na resposta da pergunta do Arnaldo, mas eu também pergunto para a Marilena e você pode complementar também.
Marilena, os aspectos referentes à formação docente no Brasil, né? Então, nas universidades federais, principalmente, que formam nossos professores, e também nas particulares, que tem uma segunda leva docente aí, quais os aspectos que impedem essa implementação da cultura maker na formação docente? Por mais que o estudante seja o protagonista, é o professor que vai levar essa atividade para desenvolvimento na escola. Então, quais são esses empecilhos que nós temos aí na formação docente? Ou melhor, empecilhos não, desafios. Em primeiro lugar, os professores atuais que estão trabalhando na formação de professores, muitos deles não fizeram curso de licenciatura. Então, eles não estudaram os aspectos pedagógicos. Para mim, esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria dos professores não conhece escola maker ou cultura maker, ou seja lá o que for maker, espaço maker. Então, eles nem sabem que existe isso, tá? E o terceiro seria uma consequência desses outros dois. A maioria dos professores que estão na universidade hoje formando, eles têm aí em torno de 40 anos, 35, eles tiveram uma formação tradicional. E se eles não estudaram os aspectos pedagógicos, né, didáticos, eles estão reproduzindo a forma como eles foram formados. Então, vai ficando sempre naquela reprodução. Como o artigo que estava disponibilizado disse, hoje em dia existe a necessidade de a gente se adaptar às transformações, né, que estão acontecendo. A gente está vivendo uma pandemia e a gente está sentindo isso na pele. E de pensar criativamente. O artigo fala isso logo no começo, logo na introdução. Então, é um desafio que cada um tem que pegar para si e se autoavaliar. Como que eu tenho agido na sala de aula? Eu tenho sido esse mediador para o meu aluno? Ou eu só tenho sido reprodutor de tudo aquilo que eu vivenciei como aluno e agora eu estou reproduzindo? Então, passa por uma autoavaliação pessoal. Agora, para eu também fazer essa autoavaliação, eu preciso ter fundamentação, né? Teórica, pedagógica. E se eu não estudei isso, de onde que eu vou tirar? O único referencial que eu teria é como eu fui formada. Aí entra o que a gente chama de formação continuada. Então, se eu não tive no passado, qual seria a possibilidade? Ou quais seriam as perspectivas? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, esses encontros que nós fazemos semanalmente, que vocês estão participando, é uma formação continuada, faz parte da formação continuada de cada um. Nós estamos aprendendo coisas novas, estamos ouvindo coisas novas. Por exemplo, hoje essa questão aí da Globeleza, ninguém sabia. Fala, caramba, estamos sendo enganados, né? Como o Everton escreveu aqui, desde 1900 e bolinha estamos sendo enganados pela Globo. Então, isso é formação continuada. Então, o que eu não fiz no passado, sinto muito, eu não consigo mais mudar o passado, mas eu consigo mudar do presente para o futuro. Então, eu vou estudar, vou procurar. Veja o interesse que gerou esse tema de cultura maker aqui hoje. Semana que vem, nosso tema é EJA. Vamos ver como que vai ser o interesse, né? Educação de jovens e adultos é um dos maiores desafios da nossa educação brasileira. Então, qual que é a questão? Eu me autoavalio e busco alternativas, busco aprender mais para que eu possa trabalhar o processo de ensino-aprendizagem de outra forma. Essa é a minha opinião. Cleiton, pode complementar, falar o que você quiser aí, como que você vê. Eu acho que um dos grandes problemas, acho que de todos os tipos de metodologias ativas que a gente tem, é que, assim, eu acho que a minha formação foi muito boa, mas, por um outro lado, eu, por exemplo, nas práticas pedagógicas de matemática, eu via várias metodologias super legais, mas eu lia sobre elas. Eu não via elas na prática, sabe? Então, eu acho que do que adianta eu apenas ler se eu não tenho um exemplo real daquilo acontecendo, sabe? Eu acho que fica tão distante pra gente.
Por isso que eu não queria trazer aqui apenas um texto, eu quis trazer também alguma coisa que fosse mais palpável e mostrar como o professor pode fazer isso em sala de aula, sabe? Porque quando eu fui formado apenas lendo aquilo e eu falava, isso é impossível de aplicar em sala de aula, os alunos gritam, os alunos fazem seu... Enfim, eu não via uma forma de aplicar aquilo. E eu acho que, por não ver essa forma de aplicar e não ver exemplos práticos na faculdade, eu acho que aquilo me mostrava que era muito distante. Claro que com a formação continuada a gente acaba encontrando. Tinha um professor ou outro, a Marilena, por exemplo, ela não fazia uma aula tradicional, a gente sempre sentava em círculo e tudo mais, mas a gente tinha aula da Marilena, que era uma aula de didática explicando de uma forma diferente. A gente não tinha uma aula de matemática explicando assim, entende? Então a gente nunca viu um professor da educação se unir com o professor de exatas e fazer uma aula diferenciada para a gente ver como que era aquela didática sendo aplicada, né? Ou aquela metodologia sendo aplicada. Então eu acho que falta um pouco disso na nossa graduação, talvez, assim, juntar alguém que é das exatas, alguém que é das humanas ali, para tentar fazer uma aula diferente aí para a gente ter essa vivência prática. Não sei. Mais algum comentário, gente? Microfones estão abertos. Alguém aqui já teve alguma experiência com escola maker? Eu vi que teve uma pessoa que falou que... Luna, pode falar, Luna. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou professora do ensino superior na área de gestão, mais especificamente ciências contábeis. E eu reluto tanto em relação aos alunos, a aceitação dos alunos. 90% das minhas turmas são no horário da noite, então a gente já encontra adultos cansados, né, do dia a dia. Agora, um pouco menos, eu percebi, inclusive, que nesse último semestre, o interesse dos alunos e até mesmo a predisposição em colaborar com as aulas foi um pouco maior, devido, de repente, a essa carga do deslocamento, dos transtornos da nossa mobilidade urbana. Eu sou do Rio de Janeiro. E quando no dia a dia, em sala de aula, eu também tive uma educação super tradicional, e no dia a dia, quando a gente tenta aplicar alguma metodologia ativa, se houver a condição de movimentação física, o aluno já, não. Estou cansado, e aí você tenta motivar, o tempo é curto, né, para você ter que convencê-lo de que aquilo ali será mais útil, mais benéfico, gerará uma sedimentação daquele conhecimento de forma muito mais arraigada do que o superficial, a leitura de texto, e pior do que a leitura, às vezes, somente com base na audição, né, no ouvir. E existe, assim, uma forma que a gente possa tentar levar essa metodologia ativa. A cultura maker eu estou tentando encontrar uma forma de adotar na minha área. Mas metodologia ativa eu já, inclusive, escrevo sobre, trabalho com muitas, apesar da resistência. Existe, eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas algum tipo de ação bem sucedida, né, em relação a isso, esse engajamento, essa aceitação dos alunos em prol da metodologia ativa, e não entender que o professor está querendo bypassar a aula, né, ele não quer trabalhar hoje, ele vai botar um joguinho, ele vai colocar a gente para construir algo, não desconstruir mesmo esse tipo de pensamento, né, de entendimento. Bom, eu posso falar com relação à cultura maker, não vou falar com relação a todas as metodologias ativas, mas com relação à cultura maker, eu acho que um ponto muito importante é você trabalhar no processo. Eu acho que quando você começa a prestar atenção no processo que o aluno está fazendo para desenvolver aquele projeto, ele vai notar que aquilo não foi apenas um joguinho que você passou lá e ficou mexendo no diário fazendo as notas, né? Então, quando você passa alguma atividade ou você sugere alguma atividade, aquela atividade
surge uma ideia do aluno que ele poderia fazer aquela atividade, ele faz todo um processo de construção dessa atividade, e você consegue perceber todos os passos que ele fez e dar um feedback para esse aluno depois, ele vai falar, olha, eu não estava fazendo isso sozinho e em vão, o professor estava me olhando, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Porque eu, por exemplo, eu não acreditava em autoavaliação, né? Eu não acreditava em autoavaliação, e um professor, uma vez, da faculdade, falou, vou fazer autoavaliação esse semestre. Eu falei, é só chegar no final do semestre e falar, eu mereço 10, eu vou tirar 10. Né? E eu cheguei no final do semestre, e ele falou, agora eu vou dar um feedback para vocês do que eu achei do semestre de vocês, e você me fala se você concorda comigo ou não. E, enfim, aí ele me deu feedback, e ele falou exatamente como eu fui no semestre. O semestre inteiro eu falei, meu Deus, eles estavam prestando atenção em mim o tempo inteiro. Né? Então, isso não foi só preguiça dele de passar a prova, ele realmente estava prestando atenção em mim. Então, eu acho que a partir do momento que o aluno percebe que ele está olhando para o seu processo, que ele está olhando para o processo de aprendizagem dele, ele para de acreditar que aquilo é apenas preguiça do professor e que realmente existe uma metodologia por trás daquilo. Não sei, talvez exista uma fundamentação melhor, Marilena, talvez você consiga. Eu acho que o Cleiton foi no caminho, que é o seguinte, o conteúdo, as estratégias e a avaliação, eles precisam caminhar juntos durante o semestre. E o que acontece é que, às vezes, um professor oferece uma estratégia mais relacionada à metodologia ativa e depois vai querer fazer uma prova tradicional. Então, não existe coerência nisso. E o aluno percebe que não tem coerência. Aí entra a questão do planejamento, da importância do planejamento pedagógico da disciplina. Quando a gente planeja a disciplina, a gente não pode colocar coisas isoladas lá dentro, a gente tem que estar baseado. Então, Luna, eu agradeço a sua pergunta, porque ela possibilita a gente fazer essa discussão, né? Que a avaliação precisa caminhar junto. Ainda o Cleiton citou o caso da autoavaliação, que é um dos itens importantes numa abordagem cognitivista. O aluno sempre se autoavalia e também todo o processo, né, incluindo os professores. Eu, pessoalmente, né, você disse como que a gente pode fazer, eu gosto de trabalhar indicando textos para os alunos lerem antes da aula, que isso seria uma metodologia ativa, que é a chamada aula invertida. Mas eu faço isso já há muitos anos, antes mesmo dessa metodologia ser falada aqui no Brasil de aula invertida, né? Isso daí, eu acho que é uma coisa que funciona. Todos os alunos leem? Não. Mas ele sabe que ele tinha que ter lido. E ele sabe que se ele for para a aula sem ter lido, aquilo vai prejudicá-lo. E eu vou deixando isso muito claro desde o primeiro dia. E vou dizendo na questão do processo que ele vai ser avaliado desde o primeiro dia de aula, nesse sentido que o Cleiton falou, e que toda aula tem alguma atividade relacionada àquele texto e que vai ser a avaliação dele. Então, a avaliação vai sendo construída durante todo o processo, né? Processo é uma palavra importante aqui, nessa questão, e o aluno percebe que ele tem que se comprometer e se envolver com aquilo. Então, não é uma coisa que cai de repente, do nada. Hoje vamos fazer um boneco aqui de argila, né? É lógico que não tem nada a ver com a minha disciplina. E o aluno também vai sacar. E daí, como que eu vou avaliar isso? Não faz nenhum sentido. Então, muitas vezes também acontece isso. A gente ouve uma coisa, tá na moda a metodologia ativa. Então, eu quero fazer uma coisa. E daí ela fica solta lá dentro. Eu acho que o importante é a gente colocar a coerência no todo. Semana passada, eu tive que fazer o plano. Posso fazer uma parte, de ensino, professora? Até porque eu... Claro. Só para complementar, assim, curiosamente, eu estou fazendo, nesse momento, planos de aula e plano de ensino para uma disciplina na minha instituição. Só que a gente, muitas vezes, fica amarrado no modelo que nos dispõe, né? Então, por exemplo, eu tive agora a oportunidade de, a primeira avaliação, eu
destinar até 40% da nota para aquela primeira avaliação, para essa formação, né? Essa avaliação formativa, digamos assim. Então, isso já facilita. Algum colega escreveu aqui no chat de que dá aquele sentimento de perda, quando o aluno era para ler e não leu, mas eu acho que vai além, porque ele acaba percebendo que fala assim, caramba, como o termo que usa atualmente, eu estou viajando porque eu não li isso. Geralmente, não traz só um sentimento de perda, mas até uma culpa. Ele fala assim, caramba, estou por fora da aula. E eu concordo que isso é legal, mas tem aluno que ainda vê com maus olhos, porque fala, eu estou aqui para estudar nesse horário, poxa, antes eu tenho coisa para fazer, enfim, eu queria assim, conhecer esses ruídos, esses rasgos, né, que a gente encontra, eu conheço porque eu sou persistente. Então, eu acredito que eu venha vencer algum dia pela persistência, por acreditar muito nessa forma de aprendizado. Mas, assim, se haveria, né, aí eu volto àquela minha pergunta original, né, diante de tudo que a senhora vem falando, que para mim está sendo extremamente válido, o que o colega também contribuiu, desculpa, esqueci o nome dele, Cleiton, nada a ver. O Cleiton corroborou, né, achei também muito pertinente, mas, assim, se nessa linha de pensamento existe uma virada de chave, existe algo assim que realmente não tem, né? Processo é a palavra mais uma vez. Muito obrigada. Luna, infelizmente não tem virada de chave. Pode ser que esse aluno que esteja resistindo com você, ele venha a ter uma virada de chave em algum momento e saque assim, poxa, a professora, a aluna estava certa quando ela fez isso. Mas pode ser que isso aconteça só daqui a 5, 10 anos, a gente não sabe. Tem gente que no primeiro dia de aula já saca o que eu estou fazendo. O Pedro mesmo, que está aqui, o Pedro Macedo, ele é uma pessoa que, quando eu comecei a falar da questão da didática e das abordagens, ele já chegou e falou assim para mim, você segue tal abordagem. Tem aluno que acaba a disciplina de didática e não conseguiu entender isso, tanto é que eu coloco uma das questões optativas na avaliação individual, essa questão. E tem gente que não consegue fazer essas conexões, então depende muito do aluno. Mas quando a gente trabalha com as metodologias ativas, a gente está fazendo exatamente o que é possível para que ele seja o protagonista, né? Para que ele seja o sujeito do processo. Então, a gente sabe que cada um tem o seu ritmo, cada um vai perceber isso no momento. Agora, o importante, Luna, é como você disse, se você é persistente, você sabe o que você está fazendo, você vai ter sucesso, porque você vai conseguir envolver os alunos. E a gente ter essa confiança, é muito importante. Além de persistência, paciência, professora. Obrigada. Com certeza. Com certeza. Paciência para todos, para todos. Muito bem. Temos mais alguma pergunta aqui? A Elaine escreveu, é difícil desconstruir a prática tradicional. É muito difícil fazer isso. É muito difícil, porque, como o Cleiton disse, é uma cultura. Se a gente vai lá na origem da palavra cultura, a gente vai ver, ela está vindo lá de longe. E daí a gente tem que acreditar que, ao mesmo tempo que a gente está reproduzindo a cultura, a gente está transformando, é possível isso, mas daí depende de cada um. Muito bem. Mais algum comentário, gente? Ou já vamos nos preparando para o print de tela? Vão se preparando, hein? Quem está descabelado, quem está de pijama, vai disfarçando, põe um livro na frente. Viu, Thay? Se tiver de pijama, dá uma disfarçada aí, agora é hora de aparecer. Então, vamos lá. Todo mundo que puder. Oi, Sônia, tudo bem? Oi, tudo bom? Carinha ainda, hoje. É que eu estava desligada. Então, mais uma vez eu agradeço o Cleiton pela participação hoje, foi muito legal a nossa discussão. Agradeço a presença de cada um de vocês. Olha, Marilice Melo, ela também é de Piracicaba, gente.
Agora que eu estou vendo, o pessoal aparece aqui e eu estou vendo o pessoal. Tem mais gente aqui pela primeira vez. Henriette também está aqui pela primeira vez e não tinha falado nada. Gente, a Thay tá bonitona, nem tá de pijama. Então, olha lá, ela tirou pijama hoje, gente, para aparecer aqui na foto. E não está funcionando o som, Thay. Ih, não vai ter jeito. Não tem porquê. Hoje eu consegui vir, Marilena. Nossa, depois de um dia lotado de reuniões, mas consegui. Legal. E você gostou da... Parabéns. Ah, que bom que você gostou. Fico feliz. Parabéns. Tá bom. Professora Marilena, eu vou aproveitar a oportunidade, porque é a primeira vez que eu participo. Eu adorei. Tá, adorei, registra aqui meu agradecimento a quem me mandou esse convite, que eu sinceramente não sei quem foi, porque eu participo de alguns grupos, eu sou avaliadora do INEP, de cursos à distância presenciais. Pode ser, então, que tenha sido. Fui eu, porque eu coloquei em todos os grupos que eu participo de avaliadores do MEC. Maravilha, muito obrigada, então aqui o agradecimento ele é direto. Né, muito obrigada, gostei demais. E assim, só para reiterar, o meu nome é Rosimar, apareceu como Luna, porque é minha filha, então provavelmente eu me loguei no Google Meet pela conta dela. Mas eu não quis, né, no meio da nossa conversa. Isso é Rosimar, isso. A minha inscrição... A minha inscrição eu fiz com o meu nome, foi só em função do Google Meet. Tá ok? Muito obrigada. Então, eu vou aguardar ansiosa pelo próximo convite. Tá bom. Rosimar, foi um prazer tê-la aqui conosco, espero que você participe outras vezes. E o mesmo eu digo para todos vocês que vieram pela primeira vez, espero que tenham gostado. Algumas pessoas aqui têm vindo sempre, e eu agradeço. Esses que vêm desde o começo, a Malu aqui eu conheci no primeiro encontro, ela não faltou nenhum até hoje, né, Malu? Ela está firme aqui. E muito obrigada pela participação. E vamos lá, então, para a foto, sorriso bonito aí. Rosimar, aparece aí, Rosimar. Bom, não estou no melhor dia, cabelo pro alto. Ah, não, mas tá bonito. É assim mesmo. Quando a gente dá uma enroladinha, fica mais arrumadinho, né? Então, tá bom, gente. Obrigada, boa noite. Até a próxima oportunidade. Um beijo. Boa noite. Boa noite, Marlene. Oi, Malu. Semana que vem é o EJA, né? Vamos lá, é o EJA. EJA e matemática, dois temas juntos assim, ó. E como é que eu faço para o... Muito obrigada. Marilena, obrigada pelo convite também, foi ótimo, adorei. Eu gostaria de obter o certificado. Muito obrigada. Participar sempre que eu puder. Eu tenho colocado sempre no grupo, mas tem um e-mail que vai ser enviado para você, agradecendo a sua participação. E a maravilha. Muito. Tá. Bom, obrigada. Obrigada. Não, que eu queria... O próximo. Isso, maravilha. Tá ótimo, então. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Oi. Eu vi que seu computador é Apple. Então, amanhã eu vou fazer um contato com você, que eu estou precisando de uma ajudinha com o Apple, viu? Ele está dando risada porque eu já pedi ajuda para ele, mas ele não entende muito de Apple. Não então... salvou, Cleiton. Dá um help para Marilena aí. Pode perguntar que eu tento ajudar. Não sou muito fã dele, não, mas eu uso quando eu viajo. Ah, tá. Então, eu acho que eu tô com um vírus nele. Então, amanhã eu converso com você melhor. Tá bom, pode chamar. Tchau, tá gente. Bom. Obrigado por participarem. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Boa noite, gente. Prazer em vê-los aqui. Boa noite, gente.